Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Controlando a Nossa Morte, Controlando a Sua Morte. Lembrando que se você é inscrito, deixe o like, se não é inscrito, se inscreva, divulgue, ative o sininho e evangelize com esta mensagem, manda para todo mundo. O tema está em Provérbios 10, 27, Provérbios 10, 27, que diz assim: o temor do Senhor prolonga a vida. O temor do Senhor prolonga a vida. A pergunta, irmãos, referente a essa mensagem é: podemos mesmo controlar a nossa morte? Segundo o meu estudo aqui é sim, a palavra é sim. Então, na minha opinião, é sim, baseado na Bíblia e baseado nas coisas, nas passagens que eu separei. Lógico que vai ter gente que vai falar assim: pô, pastor, de onde você tirou isso? De onde apareceu? Vamos na Bíblia. Vamos na Bíblia. Fala assim, ó, Eclesiastes 3, que é uma passagem bem conhecida, fala assim: para tudo há um tempo certo. Há um tempo certo para todas as coisas e todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Então a Bíblia fala, ela ensina que existe um tempo para a gente morrer, mas em Eclesiastes, da Bíblia toda, não fala quando é esse tempo. Ela não diz, ó, vai ser assim, vai ser assado, com essa idade, com esse tempo. Ela não fala. Ela só fala, tem um tempo de morrer. Entendeu? Pegou a ideia do negócio aqui? A Bíblia mostra que podemos ter mais tempo de vida. É isso que ela fala aqui. Então o cristão, ele pode ter mais tempo na terra do que outras pessoas. Ele pode ter. Não é dizendo que ele vai ter, porque tem gente, mas o tal pessoa morreu jovem. Não falei que é regra. Entendeu? Ele pode ter, não é para todos, mas ele pode ter. Vamos à Bíblia. 2 Reis 20, é um exemplo disso, irmãos. A Bíblia diz que o rei Ezequias fica doente e a doença é incurável. Alguns estudiosos dizem que era um câncer, e alguns que não sei de onde tirou, que era câncer no estômago, mas pouco importa. Era uma doença incurável. A Bíblia diz que Isaías, o grande profeta, vai até o palácio e fala assim: olha, rei Ezequias, assim diz o Senhor, arruma a tua casa, pois morrerás e não viverás. Palavra de Deus. O profeta vem e fala assim, ó, arruma o que está aqui, o que tem que arrumar, porque você vai morrer e não tem choro. É isso que ele fala aqui. E a Bíblia fala que o rei Ezequias vira para a parede e começa a orar a Deus. E quando ele está orando, ele diz, ele se expressa: lembra-te, Senhor, lembra, ele fala: Senhor Deus, lembra que tenho vivido com fidelidade e devoção. Lembra do meu coração puro e lembra do meu coração sincero. E fiz o que era bom aos teus olhos, não aos meus. Não fiz o que eu achava bom, fiz o que o Senhor achava bom. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. A Bíblia diz que Isaías estava no pátio do palácio, saindo, o palácio é gigante, estava saindo, indo embora, já tinha entregue a mensagem de Deus. E a Bíblia diz que Deus fala com ele, e o Senhor fala com ele e fala assim: Isaías, volta e diga a Ezequias, líder do meu povo. Ele fala assim: vai lá e dá a mensagem. Não, volta e fala a Ezequias, líder do meu povo, a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, ouvi a tua oração. Segunda coisa, vi as tuas lágrimas e acrescentarei 15 anos à tua vida. Irmãos, pergunta e resposta. O que aumentou o tempo de vida do rei Ezequias? O que procrastinou a morte? O que aumentou o tempo de vida e a morte que estava decretada foi jogada para frente? O que fez isso? O que fez isso foi o quê? Fidelidade, foi devoção, foi um coração limpo, foi o clamor, foi o choro. É isso que a Bíblia fala. Então aqui dá a prova que você pode ter mais tempo de vida se você obedece, clama e crê em Deus, se você tem temor. Eclesiastes 7,17 fala assim, ó: por que morrerias fora do seu tempo? Tem um tempo, não vai morrer antes. Deus falou: por que vai morrer se eu não determinei para você morrer? Em Jó 5,26 fala assim, ó: na velhice irás à sepultura. Irmãos, todo mundo tem a sua hora, porque alguns vão antes, alguns vêm depois. Deus nunca, irmãos, na história da Bíblia, na história da humanidade, quis a morte do homem. Deus nunca quis que o homem morresse. Deus criou o homem para ser imortal, mas o pecado e a desobediência causaram isso, causaram a morte do homem. Salomão, ele dá uma dica para você viver mais tempo nessa terra. Salomão, ele fala isso: não seja demasiadamente ímpio, nem demasiadamente tolo, né? Outra prova disso está em Êxodo 20:12. Êxodo 20:12. Primeiro mandamento com promessa. Ou seja,
Deus manda que se você obedecer aquele mandamento, tem uma promessa para você. Se você obedecer, você vai herdar aquela promessa. Ele fala assim, ó, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bens e aumente os seus dias, ou que te prolongue os dias sobre esta terra. É outra prova, irmãos, que Deus pode prolongar a sua vida aqui, que você pode controlar a sua morte. Honra teu pai e tua mãe, entendeu? Mas não porque é uma obrigação, é porque a mãe merece, porque Deus está mandando, porque ela cuidou de você. É isso, entendeu? Outra, 1 Coríntios 6,19. O corpo é o templo do Espírito Santo. Todo mundo sabe isso. O corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se é o templo, como que deve ser o templo? Deve ser honrado, respeitado, deve ser cuidado, deve ser um modelo, porque o corpo é o modelo de Deus. Cuidado, com gratidão, com adoração, deve ser saudável, sem excessos, nada demais, nada que é demais faz bem. E para finalizar a mensagem, olha o que a obediência e o temor ao Senhor traz. Está escrito aqui. Salmo 91, dar-lhe-ei abundância de dias. Não tem nem o que explicar. Deuteronômio 5, andareis no caminho que o Senhor manda e prolongareis os seus dias na terra. Anda do jeito que Deus mandar, Ele vai aumentar os seus dias aqui. Provérbios 3, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida. Provérbios 9, porque para mim se multipliquem os teus dias. Provérbios 10 e 27, esse eu até grifei aqui. Provérbios 10 e 27, o temor ao Senhor aumenta os dias. Não precisa nem explicar, irmãos. O temor ao Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Enquanto Deus aumenta os seus dias na terra, para os ímpios, os que desobedecem, Ele vai o quê? Diminuir, Ele vai antecipar, Ele vai abreviar. Temos na Bíblia hoje, se você procurar, mais de 100 versículos confirmando a mesma palavra. Quando vemos e quando levamos a sério Deus, quando levamos Deus a sério, Ele cuida de nós. Aumenta nossos dias para termos... Para quê? Porque eu não acabei nem falando. Por que Deus aumenta nossos dias? Para termos chance de fazer o quê? O que Ele quer. Cumprir a nossa missão na terra. Então, tenha obediência, tenha temor ao Senhor, e Ele fará você ter mais dias nesta terra. Amém? Vamos fazer uma oração rápida. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra. Peço, como a tua palavra fala, que tu aumente nossos dias nesse lugar, para que possamos andar no seu caminho e obedecer a tua santa e poderosa vontade, para cumprirmos a nossa missão nessa terra. Abençoa todos quanto ouvir essa mensagem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, se lembrando, se inscreva, divulgue, evangelize com esta mensagem. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. Até a próxima, se Jesus não voltar até lá.